Shalom, queridos! Shavua Tov a todos, uma boa semana a todos. Hoje é dia 15 de dezembro do ano de 2024 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 14 de Kislev do ano 5785, contando a partir da criação. Hoje o meu desafio é nós iniciarmos uma sequência de estudos com base em perguntas e resposta. E lógico, toda a base da resposta terá uma fundamentação judaica. Então, sem perca de tempo, vamos para a pergunta de hoje. Devemos acreditar em alguém com base unicamente nos milagres? Reformulando aqui a pergunta para ficar mais objetiva, eu devo acreditar em alguém só porque este alguém opera milagres? Eu devo acreditar em determinado profeta simplesmente porque ele realizou um milagre? Então, para respondermos essa pergunta, eu quero trazer aqui a Mishneh Torah, Fundamentos da Torá, capítulo de número 8. Vamos ver a resposta do Rambam, vamos ver a resposta de Maimônides para essa pergunta. O Maimônides, ele disse: o povo judeu não acreditou em Moshe por causa dos milagres que ele realizou. Então o Rambam está falando para nós que o povo judeu não acreditou em Moshe por causa dos milagres que ele realizou. Já começamos a responder a pergunta: não devemos acreditar em um profeta ou em alguém só pelo fato dessa pessoa realizar milagres. O milagres não é a base. E continua aqui o Maimônides: pois quem acredita em alguém com base em milagres tem dúvidas no coração, pois é possível realizar milagres por meio de magia e feitiçaria. Então o Maimônides, ele está explicando para nós, já respondendo a pergunta: devemos acreditar em alguém com base em milagres? O Maimônides, em Mishneh Torah, está respondendo para nós: não, nós não podemos acreditar em alguém simplesmente pelo fato dele realizar milagres sobrenaturais. Essa não é a base, porque quem acredita em alguém com base em milagres tem dúvida no coração, porque milagres podem ser realizados com magia e feitiçaria. E aí nós temos um exemplo no livro de Shemot, no livro de Êxodo, que os próprios servidores, os próprios magos de Faraó também realizavam milagres. Sendo assim, os milagres não é a base para acreditar em alguém. O livro de Deuteronômio, Devarim, capítulo 13, Hashem, o Eterno, ele já ensinava isso para o povo judeu, que o milagre não pode ser a base para crer em um profeta. E o povo judeu não acreditou em Moshe pelo fato de Moisés realizar milagres. Veja o que diz a Torá. Eu estou aqui com o Tanar, irmão, a Bíblia hebraica, e o livro de Deuteronômio, capítulo 13, fala assim para nós, a Torá: tudo quanto eu vos ordeno, isso cuidareis de fazer. Não acrescentareis nem subtraireis nada disso. Veja o que Deus vai falar em Deuteronômio capítulo 13, verso 2. Se um profeta ou um sonhador se levantar no meio de ti e te der um sinal do céu ou um milagre da terra, e realizar-se o milagre ou o sinal que te falou e te disser: vamos atrás de outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não obedecerás às palavras daquele profeta
ou daquele sonhador. Por quê? O próprio texto bíblico responde, o próprio Deus fala para nós a resposta. Porque o eterno vosso Deus vos está testando para saber se amais o eterno vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Então, o que Hashem, o que Deus está comunicando para o povo judeu em Deuteronômio capítulo 13? A Torá nos alerta sobre isso, sobre os milagres não serem a base para acreditar em um profeta ou para crer em alguém. Quando nós lemos Deuteronômio capítulo 13, nós aprendemos que Hashem, que Deus, está falando para o povo judeu. Se aparecer alguém no vosso meio, dizendo ser um profeta, e este realizar sinais, maravilhas do céu, mas no final, este profeta distorcer os ensinamentos da Torá, distorcer em que sentido? Levar o povo judeu a praticar a idolatria, a adorar outros deuses. E olha que interessante, o versículo de Devarim, capítulo 13, o verso 1 em diante, fala para nós, se este profeta, ainda que realiza milagres sobrenaturais, que não é a base para crer em alguém, e no final esse profeta falar, vamos adorar outros deuses, que vocês, olha a expressão, que vocês não conheceste. Ora, de Bereshit, o livro de Gênesis, até Malaquias, em toda a história do povo judeu, qual foi o único Deus que o povo judeu serviu e o adorou? Hashem, o Eterno, não há outro. Ah, mas aí você vai falar, mas o povo judeu praticou a idolatria. Tudo bem. Durante a caminhada, teve momentos de queda, porém, a idolatria é um pecado. O que eu quero dizer é o seguinte, qual é a ordenança da Torá? Qual é o Deus a qual o povo judeu e nós, os Ben Noach, monoteísta, devemos seguir? Hashem. Então a Torá está falando, ainda que esse profeta realize milagres sobrenaturais e no final esse profeta chame vocês para adorar outros deuses, não ouçam esse profeta, porque eu, Hashem, eu, o Eterno, estou testando vocês. Então repare, queridos, que nós aprendemos, com base nesse texto da Torá, que a resposta é não. Nós não podemos acreditar em alguém unicamente por base em milagres. Nós não acreditamos em alguém como profeta ou como homem de Deus, só pelo fato dele realizar milagres, realiza milagres e é a base. A Torá, ela nos alerta o cuidado que devemos ter a respeito disso. E interessante que Moshe, ele foi convocado por Hashem para libertar Bnei Israel, para libertar os filhos de Israel do Egito. E Hashem estava dialogando com Moshe, e a impressão que dá é que Moshe sabia que os sinais, os milagres não iriam ser suficiente para o povo judeu acreditar nele. E ele pede até da missão de tirar o povo judeu do Egito. Assim está escrito no livro de Shemot 4.1, Êxodo 4.1. Então Moisés respondeu dizendo, mas eles, olha, não acreditarão em mim, nem ouvirão a minha voz, pois dirão, o Eterno não apareceu a ti, Moshe. Isso está lá em Êxodo capítulo 4, versículo 1. Moisés sabia que somente o milagres não era suficiente. Então ele pediu para Hashem para ser liberado dessa missão. Mas um pouco para frente nós iremos ver de fato o que levou o povo judeu a acreditar em Moshe como profeta. Isso nós veremos na próxima série, no próximo capítulo de perguntas e respostas. Mas enfatizando,
E respondendo à pergunta, devemos acreditar em alguém com base unicamente em milagres? O camarada fez milagres, o camarada ali transforma água em vinho, anda sobre as águas. Devemos acreditar nele como profeta somente pelos milagres? Evidente que não. Mishneh Torah, Fundamentos da Torá, capítulo 8, o Rambam ensina para nós que o povo judeu não acreditou em Moshe unicamente por milagres. Não acreditou em Moshe pelos milagres. E aí nós aprendemos o alerta de Deuteronômio, capítulo 13, o perigo de se crer em alguém somente pelos milagres. Então, a resposta é não. Não se crê num profeta ou em alguém simplesmente porque ele opera milagres. Porque milagres pode ser feito por meio da magia e por meio da feitiçaria, de acordo com o Maimônides em Mishneh Torah, capítulo 8, Fundamentos da Torá. Então, terminamos aqui a primeira pergunta e resposta. E aguarde que nós teremos mais perguntas e respostas, e tudo isso tem o propósito de fundamentar a nossa fé monoteísta com fundamentação judaica e orientação rabínica. Para você, um Shavua Tov, uma boa semana.